Hoje é terça-feira e nós temos meditado no texto que Paulo escreveu a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, e temos aprendido sobre a importância da oração. Temos entendido o que é a oração e temos também recebido orientações para ter uma vida de oração, cada um de nós. E ontem nós falamos sobre a primazia da oração. Quando o apóstolo Paulo ele fala, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas. Então ele fala aqui que a oração tem que vir antes de tudo. A oração tem que ser primária. A oração tem que ser importante. Muitas vezes nós tiramos a oração do primeiro lugar da fila e jogamos a oração para o último lugar da fila. E você percebe isso quando nós usamos a seguinte fala. Às vezes, diante de algumas situações, você fala para a pessoa o seguinte: olha, fulano, eu não posso fazer nada para te ajudar. A única coisa que eu posso fazer é só orar. E quando você fala isso, você está dizendo que a oração está em último lugar da fila. A oração ela tem que vir em primeiro. Se você quer fazer algo benéfico para alguém, ore por alguém. Então a oração ela tem que ter essa primazia. E hoje nós vamos aprender sobre a variedade da oração. O texto fala o seguinte, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Quando nós olhamos aqui, a gente percebe que o objetivo do apóstolo Paulo é falar sobre oração. Só que, especificamente neste texto, ele nos apresenta 4 tipos de oração. E eu quero compartilhar com você. O primeiro tipo, ele fala aqui sobre súplica. E estas súplicas, elas estão relacionadas a você chegar diante de Deus e apresentar uma necessidade. Uma necessidade. A ideia fundamental do grego aqui, que vem da palavra desis, é um sentimento de necessidade. Então, o que é súplica? É você apresentar uma necessidade, esse sentimento de dependência, esta convicção que eu não consigo, mas Deus consegue. Eu não posso, mas Deus pode. A minha mão não é capaz, mas as mãos de Deus têm condições de resolver toda e qualquer situação. Então, suplicar é apresentar nas nossas necessidades a Deus e declarar a nossa dependência dele. Mas o texto também fala sobre orações. O que seriam essas orações? Oração é um movimento da alma em direção a Deus. As orações, elas são um ato de adoração, onde nós exaltamos a Deus pela grandeza, pela beleza da sua santidade, pela excelência dos seus atributos, e nós rogamos a Ele pelas suas inefáveis misericórdias. Então, súplica é apresentar uma necessidade, é depender de Deus. E a oração é você realmente se achegar, apresentar o seu coração diante dele e exaltá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo e pedir misericórdia sobre a sua alma. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre esse ponto, sobre a variedade da oração. Amanhã nós vamos conversar um pouco sobre intercessão e ações de graças. Que Deus possa falar grandemente ao seu coração e que Deus possa fazer de você um homem, uma mulher de oração, porque a oração, ela traz vida para os nossos corações. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que escolheu caminhar lado a lado com o seu povo. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor, mesmo sendo soberano, tendo domínio sobre os céus e sobre a terra, o Senhor escolheu nos ouvir.
E o meio que o Senhor escolheu para nos ouvir foi por intermédio da oração. E nós temos acesso ao Senhor quando nós nos dobramos diante da sua presença. Nos dê uma vida de oração e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua terça-feira.